Na aula de hoje vamos dar o módulo 4, que aborda sobre o movimento dos corpos, no caso de física A. Bom, a primeira coisa que a gente vai abordar é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton fala o seguinte, vamos dizer assim, ela vai falar basicamente todo corpo em movimento, então todo corpo em movimento ou repouso tende a continuar em movimento ou repouso. Aí geralmente a gente gosta de complementar assim, até que alguma outra outra força no caso, faz com que ele saia desse repouso, saia desse movimento. Então, por exemplo, um corpo para que ele inicie o movimento é preciso aplicar nele uma ou mais forças, de modo que a reação desse sistema não seja nula, pois aí eu tenho que a tendência do corpo em repouso é permanecer nesse estado. Então, ou seja, se eu tenho um corpo parado, para eu poder fazer com que esse corpo se movimente, é necessário que eu aplique alguma força. Pode ser uma força, pode ser mais força. Se não, a tendência desse corpo é continuar em repouso. É a mesma coisa quando você pega e vai dormir. Quando você vai dormir, você está lá deitado no seu sofá lá. O que acontece? Você só sai daquele repouso até que algo faça com que você saia do repouso. No caso, o ato de fazer você sair do repouso é o ato de acordar. E assim por diante. Essa basicamente é a ideia da primeira lei de Newton. Eu posso dar vários exemplos. Por exemplo, vamos supor aqui, eu tenho um skatista. Esse skatista, quando ele encontra com uma pedra, ao ele chegar nessa pedra aqui, que seria a segunda situação aqui, ele bateu na pedra. O que acontece? O skate, ele vai parar. E o que acontece com a pessoa que está em cima do skate, a pessoinha? Ela vai continuar em movimento. Então a pessoa continua em movimento. É por isso que quando você está andando de skate, você bate na pedra, faz com que o skate para e você continue em movimento. Porque você já estava em movimento, então você tende a continuar em movimento. Ok? Esse é basicamente o enunciado da primeira lei de Newton. Então a gente tem vários exemplos de aplicação, como eu acabei de dar do skate. A gente pode pensar na questão do banco, do carro, quando você está dirigindo, a pessoa está lá dirigindo e ela freia, você acaba indo para frente porque o seu corpo tende a continuar em movimento. Então tudo isso é o que ocorre. E aí eu posso abordar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton é conhecida pelo princípio fundamental da dinâmica. Basicamente, vamos dizer assim, a pessoa gosta de falar que é a segunda lei da fórmula, que é força resultante igual a massa vezes aceleração. Então, ou seja, qualquer força que um corpo tenha, a sua resultante é o produto da massa com a aceleração. Nesse caso aqui, existem algumas questões de estado da matéria. Por exemplo, se você tiver um corpo, uma situação em que ele está em equilíbrio, isso quer dizer que a somatória das forças é igual a zero. Então, em caso de equilíbrio, pode ser tanto equilíbrio estático ou dinâmico. No caso do equilíbrio dinâmico, esse nome de movimento é tiro uniforme, ou seja, com velocidade constante. No caso do estático, é o parado mesmo, certo? Então, se ocorrer um estado de equilíbrio, a soma das resultantes ela vai ser igual a zero. Aí a gente tem que lembrar de algumas coisas. Quais são elas? Primeira coisa. A primeira coisa que a gente tem que lembrar é a seguinte. Se a gente tiver forças na mesma direção, a gente soma. Então vamos supor aqui um bloquinho. Esse bloquinho está apoiado sobre a mesa
e eu tenho duas forças nele, força 1 e força 2. A minha resultante aqui vai ser a soma de F1 com a F2. Se eu tiver forças em direções contrárias, por exemplo, aqui eu tenho o meu bloquinho, ele tem uma força para a direita e uma força para a esquerda. Se eu considerar que a força 1 é maior que a força 2, né? Nesse caso, uma situação hipotética, a força resultante ela vai ser F1 menos F2. Normalmente é sempre a força maior menos a menor. Bom, além disso, eu tenho também agora, eu posso trabalhar sobre os tipos de força. Nesse caso, eu vou comentar 3 tipos de força específicas, que são a peso, a normal e a força de tração. Bom, a força-peso, ela ocorre independente da situação. A gente pode ter força-peso apoiada numa mesa, apoiada por um fio presa, né, uma bolinha. A força-peso ela sempre vai ocorrer, até mesmo se estiver em queda livre. Então a força-peso é definida pela fórmula massa vezes gravidade, peso igual a m vezes g. Normalmente a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E lembrando sempre que a massa ela deve ser escrita em quilograma. Se não estiver em quilograma, está errado. Ok? Então eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, eu tenho uma mesa aqui e um bloco. A força-peso ela sempre aponta para baixo. Posso ter outro exemplo. Posso ter um plano inclinado. É bem raro de aparecer, mas se caso apareça, independente de tudo, a força-peso sempre aponta para baixo. Tá vendo? Ela sempre está apontando para baixo. Essa é a força-peso. Além da força-peso, nós temos também a força normal. A força normal, ela sempre vai ser perpendicular ao plano de inclinação. Então, por exemplo, se o bloco está apoiado na mesa, a normal ela aponta para cima, ó. Ela é perpendicular ao plano. O plano é a mesa, ó. Você pode imaginar a mesa aqui, por exemplo. Se eu tiver um plano inclinado, o plano inclinado, a normal vai ser em relação à inclinação, ó. A normal é aqui, ó. Porque o ângulo de 90 graus está aqui. Tipo ar-condicionado também, a parede aqui, ó. O ar está apoiado aqui, ó. Então, a normal, ela é perpendicular. Professor, mas onde está a força-peso? A força-peso está aqui, ó. Vou fazer de outra cor. O peso está aqui, ó. Sempre apontando para baixo, ó. Sempre apontando para baixo. Ok? Então, aqui eu já abordei a força-peso, a força normal. E por último, eu tenho a força de tração. A força de tração, ela está ligada por questões de fios. Então, vou imaginar aqui no teto, não sei se vocês vão reconhecem aquelas lâmpadas que tem um fiozinho assim, ó. No caso, eu vou prender um bloco, para mim é mais fácil. Então, ó, a força de tração, ela aqui no caso, ela é apontada para cima, ó. Essa é a minha força de tração. E para baixo, para não deixar de abordar, é a força-peso. Alguns exercícios de física, eles gostam de complicar. Eles podem colocar vários bloquinhos assim, ó. Aí você vai ter mais de uma força de tração. Então, bloco A, B e C.
Então, só para mostrar para vocês, ó, eu tenho a tração do bloco A, para baixo aqui, tração do bloco A, para cima, tração do bloco B, para baixo, tração de B, e aqui para cima, tração de C. Aqui eu estou desenhando todas as forças de tração, porém eu tenho mais uma coisinha, que é a força peso. Aqui eu tenho a peso do bloco A, aqui eu tenho peso do bloco B, e aqui eu tenho a peso do bloco C. Então é uma situação de problema que pode ocorrer, certo? Lembrando, se a tração for o mesmo fio, a tração é a mesma. Por exemplo, no bloco A, essa no caso aqui, né? Na parte de baixo aqui, ó. Nessa regiãozinha aqui, ó, a tração é a mesma. Aqui eu posso falar que a tração de A é igual à tração de B, porque o fio é o mesmo. Como é a mesma corda, então eu posso afirmar que as trações são iguais. Aqui o fio é diferente, ó. Essa, por exemplo, essa tração aqui é diferente dessa. Muitas vezes é interessante você colocar uma nomenclatura diferente. Eu particularmente gosto mais de fazer assim, ó. Tração de A para B e aqui é tração de B para A. Aqui não é tração do B para o C, aqui de C para B. Então, como eu sei que um é o inverso do outro, eu sei que as trações são iguais. Se usando essa ideia, fica mais fácil de você diferenciar uma de cada. E assim fica menos confuso. Basicamente, esse é o conteúdo que está sendo abordado no módulo. Espero que vocês possam entender. E em breve também vai ter um videozinho só de exercício resolvido das questões do caderno de estudo.